Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um conteúdo bacana, muito interessante, vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar também como exercer liderança e estratégia na prática, tá? Então vai ser bem bacana, qualquer dúvida estou à disposição. Vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Falem comigo, estão me vendo, me ouvindo bem? Não estão me ouvindo hoje? Sim. Sim. Vocês estão calados. O que aconteceu, gente? O que está acontecendo com vocês? Está todo mundo com frio. Está todo mundo com frio, Reinaldo. Você está bem, Reinaldo? Tudo bem. Então, tá bom, maravilha, então. Vamos iniciar, então, o nosso tema. O Ricardo está entrando, já estou dando acesso a ele. Deixa eu colocar vocês na minha telinha. Legal. Muito bem. Vamos lá, então. Mais um tema de liderança, mais uma forma da gente poder, então, novamente buscar, então, conhecimentos relacionados, né, a essa estratégia que ela é muito bacana, né, no sentido de aperfeiçoamento, né, dos nossos conceitos, né, como liderança, como líderes ou como futuro líderes. E aí, então, eu já trago para a gente uma telinha com vários tipos de lideranças, né? Com estilos de lideranças alternados, variados aqui. A gente vai falar um pouquinho deles, não muito, só para a gente relembrar um pouco cada um deles, tá? E depois a gente explana mais com um grande intuito a liderança situacional, que é o que nós vamos falar um pouco mais hoje, tá? Então, vamos lá. Cada estilo de liderança, ele está muito relacionado, né, à forma em que o líder pensa, como ele sente, como ele age, né, como ele gerencia processos, né, como ele pode limitar ou potencializar resultados, tanto da equipe quanto dos resultados, enfim. E aí, então, a gente encontra, né, o autocrata, que ele é um líder que ele é centralizador, né? Só ele toma decisões, só ele quer que as coisas saiam da forma que ele pensa, que ele age, né? A participação dos liderados nesse tipo de estilo, no autocrata, é basicamente nula, né? O líder é aquele que comanda, que faz tudo, que basicamente omite, né, a opinião dos seus liderados. E nós já falamos sobre ele numa das palestras anteriores. O democrata, tá? Ou democráticos, né? Então, o líder aqui, ele tem foco nos seus liderados, ele tem foco na equipe, ele tem foco no bem-estar coletivo, ele inclui os seus liderados nas tomadas de decisões, ele desenvolve os profissionais, né, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, dando oportunidades, fazendo com que aquele colaborador ou aquele liderado tenha chances de crescimento, tanto no seu setor quanto na empresa em que está. O liberal, né, o estilo de liderança liberal, ele traz muito mais a autonomia. É aquele tipo de liderança em que não precisa de liderança, né? Porque o líder, ele sabe que todos os seus colaboradores, todos os seus liderados ali, aquela equipe em que ele está conduzindo, ela é totalmente eficaz, ela é madura, ela sabe todas as suas qualificações, eles são capazes, suficientes para se gerenciar sozinhos. Né? Então, eles ficam ali naquela situação em que o líder ele é somente informado, olha, vou fazer isso, dessa forma, tudo bem? O líder vai avaliar, vai analisar e vai dizer que sim, porque ele tem plena confiança nos seus liderados, né? Esse é o líder mais liberal. Depois nós temos, o que nós vamos falar um pouco mais hoje, sobre a liderança situacional, tá? Na liderança situacional, o foco aqui, ele está muito relacionado
na maturidade dos seus profissionais. Nós vamos falar hoje muito sobre isso, né? Sobre a maturidade, sobre a parte técnica, sobre o tipo de relacionamento que os liderados têm com os líderes e com eles próprios, né? Então, a partir desse foco, né, da liderança situacional, a gente consegue obter ou ajustar, por exemplo, agilidades, estratégias, né, inteligências assertivas, com demandas específicas, por exemplo, né, o domínio da adequação de ajustes para comunicação, tudo vai depender, né, da situação pelo qual cada processo, cada ação, cada atitude ou cada situação, ele me representa naquele momento, né? Então, é como se eu tivesse aqui vários papéis sociais diferenciados, e esses papéis eles precisam ser adaptáveis aos momentos necessários de situações específicas, né? Conseguiram pegar essa lógica? Né? Então, a liderança situacional, ela realmente é uma das muito mais utilizadas, e a gente vai ver isso mais para frente, né? Tem a liderança coach também, aí ele tem o foco nas pessoas e o foco nos resultados, né? Mas aqui o papel desse líder, ele está muito mais em identificar, em treinar, desenvolver aquela equipe, tanto em papéis profissionais como em alinhamentos de competências, né? Algo mais técnico. Eu, por exemplo, sou coaching, né? Eu sou líder coaching, né? Em graduação. Então, existe, né, esse processo de desenvolvimento comportamental. A gente trabalha muito mais dentro do desenvolvimento comportamental, mas sabendo que a liderança situacional é aquela que aborda todos os tipos, então essa é a mais eficaz, tá? Mas se cada um de nós tivéssemos um pouquinho de cada, seria muito bacana. Como a liderança servidora, né? Que é aquela também focada não só em pessoas, mas focada principalmente na empatia. Eu sinto aquilo que você sente, eu estou aqui disposta o tempo todo para poder te ajudar, de uma forma que eu enxergo, talvez, coisas que o liberal não enxergue por deixar muita maturidade, né? Que o autocrata de jeito nenhum enxergaria, que o democrata talvez enxergaria, mas não trabalharia, né? Então, a servidora, ela está ali para te ajudar. Óbvio, os líderes, né, eles não têm características únicas, né? Então, vocês como líder, é interessante a gente pensar isso e tentar avaliar, né, nos autoavaliarmos em relação a qual tipo de líder eu sou. Nós já fizemos vários tipos de testes de liderança. Será que eu consigo, em cada situação, alterar, então, por exemplo, a minha forma de lidar, né, com cada situação? Será que eu sou capaz para fazer isso, né? O tipo de liderança que eu estou hoje aperfeiçoando ou que eu estou hoje atuando, será que ela é a necessária para minha equipe? Será que ela é a mais adequada nesse momento? Será que eu consigo ser controlada, equilibrada o suficiente para resolver situações em momentos em tempo real, né? E rápido, né? Adaptáveis e rápido? Como que isso é para mim, né? Então, é o momento da gente pensar um pouco mais. Se a gente for pensar, então, que a liderança situacional ela é a melhor a se aplicar, eu diria que sim, né? Porque ela vai pegar um pouquinho de cada um dos tipos de liderança, dos estilos de liderança que existe, e ela vai atuar de acordo com cada situação específica, tá? Então, qual é o nosso caminho, qual que é o nosso objetivo base? É sermos líderes situacionais, né? Buscarmos ser líderes situacionais, onde eu consiga atender todos os meus objetivos, independente do processo que eu esteja e dependendo do colaborador, que nós sabemos que existe N tipos de colaboradores, né? Aquele que nunca dá trabalho, que me entrega tudo sempre o que a gente combina, aquele que vai me dar muito trabalho porque não compreende a minha linguagem, então eu tenho que me adaptar, aquele que tem N problemas pessoais e eu tenho que me adaptar a isso também, então eu tenho que ser só muitas vezes com muita observação, não ser tanto autocrata,
mas de vez em quando é necessário sermos autocráticos, né? Onde estimula muito mais alguns colaboradores, alguns liderados que precisam de algo mais firme, e isso a gente encontra em muitas instituições, né? Muito bem, e aí nós vamos falar, já que nós estamos falando em liderança situacional, a gente vai falar no tripé da liderança situacional, tá? Onde a gente faz, então, cruza, né, alguns objetos como, alguns objetos não, que a gente cruza alguns tópicos como líder, liderado e situação, tá? O líder, ele vai sempre ter um estilo de liderança, e nós vamos falar sobre ele de uma outra maneira, como nós já falamos até agora. Os liderados, a gente vai fazer uma análise, né? Aprender a fazer uma análise de cada liderado, medindo algumas características que também nós vamos ver à frente ainda. E tudo isso também englobado a situação, o contexto pelo qual toda a minha vida, né, como líder ou liderado, eu acabo sendo, então, incluída, né, dentro desse processo. E para fazer, então, uma autoanálise ou uma avaliação de liderança, líder ou de liderados ou de equipes, eu utilizo algumas estratégias, como maturidade, personalidade, autoridade, valores, interesses, expectativas, conhecimentos e motivações, tá? Então, essas palavrinhas, né, que muito caracteriza o Instituto Corporativo, a gente vai buscar focá-las sempre na análise pelo qual nós estamos fazendo. Então, se eu vou fazer uma análise de liderança, né, seja uma autoanálise ou não, eu posso utilizar esse mesmo esquema, essas regras que nós iremos fazer como estratégia para fazer desenvolvimento de liderança, e eu também posso fazer para liderados e posso fazer para uma equipe inteira, né, todas ao mesmo tempo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também, tá? E para que eu possa, então, fazer uma análise, né, dentro da liderança situacional, eu não posso deixar de avaliar também a situação, tá? O fato em si, não tem como a gente fazer uma avaliação de maturidade ou fazer uma avaliação, por exemplo, de liderança, né, se eu não buscar a situação em si, né? Então, vamos pensar num case, né, onde você tem ali um chefe, um líder, né, ou um dono de uma empresa, em que ele te traz certos tipos de questionamentos que você não sabe responder, né? Então, eu tenho aí duas formas de avaliar. Qual é a atitude que aquele líder teria ou aquele dono de empresa teria e quais atitudes aquele liderado teria, né, por não saber responder aquele tipo de situação. Então, aí a gente tem duas ocasiões, tá? Nesse caso, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a maturidade, eu vou avaliar o conhecimento técnico, vou avaliar o tipo de relacionamento e eu vou avaliar a situação em si. Para avaliar a situação em si, o processo, o que ocorreu, de que forma ocorreu e como ocorreu, eu avalio a cultura da organização, né? Será que aquilo está dentro das regras, das entrelinhas que a minha organização ela tem como premissa? Eu vou avaliar o risco daquela situação, tanto para mim como líder, tanto para o liderado quanto para a empresa, e eu avalio o clima psicológico, né? Será que hoje, por exemplo, né, no momento que a gente está vivendo, processo de pandemia, existe um clima psicológico muito tenso, muito diferenciado, a ser, sim, avaliado, considerado dentro de todos os processos. Então, é algo que a gente tem, sim, que pensar quando faz a avaliação da situação de um certo problema ou de um certo processo, tá? A natureza da tarefa, pressões externas e conjunturas. Então, todos esses tópicos, eles cabem dentro, então, da avaliação para a situação
dentro do estilo de liderança situacional, tá? Eu sei que as palavras vão se repetindo, situação, situacional, mas se vocês não estiverem compreendendo, eu volto para vocês, tá? Sem problema algum. Só me posicione aí para que eu tenha certeza, tá? A minha tela... Opa! Vocês estão vendo a minha telinha ainda? Tudo certo para vocês? Tudo certo, né? Maravilha. Vamos dar sequência, então. Aí nós temos dimensões técnicas e psicológicas, tá? Dentro, então, da nossa liderança situacional, olha ela aqui, tá? Dentro da situação situacional, da liderança situacional, a gente precisa considerar 3 tópicos, 3 pontos específicos, tá? O primeiro seria comportamento de relacionamento, o segundo, comportamento de tarefa, e o terceiro, maturidade do indivíduo ou da equipe. Todos eles vão ser feitos e analisados por um líder, tá? Então, imagine só que hoje eu esteja trabalhando num processo de desenvolvimento de liderança e eu tenho ali que observar os meus liderados. Como é que eu busco essa estratégia, tá? Quem quiser ir tirando print da tela, eu acho bacana para poder ter isso depois, para poder estudar, para poder dar uma olhadinha nesse processo de desenvolvimento, tá bom? Então, dentro dessa liderança situacional, pensando no primeiro tópico a ser abordado, nós temos comportamento do relacionamento, que é a quantidade de apoio socioemocional que o líder dá para o liderado, tá? Então, aqui, pensem nesse modo, né? O quanto de apoio emocional o meu liderado precisa que eu aborde isso com ele, tá? Então, se eu dou apoio, se eu me comunico, né? Se essa comunicação, ela envolve as partes necessárias dessa avaliação, no caso, o liderado, né? Se facilita as interações, se a pessoa, ou o liderado, ou o grupo, ou a equipe, se ela ouve as minhas opiniões, né? Se ela recebe, como ela recebe os meus feedbacks, tá bom? Outro ponto a ser analisado são comportamento tarefa. Aqui é a quantidade de orientação e direção e norte, sabe? A quantidade, o quanto de norte o líder precisa aplicar naquele liderado. Então, será que eu tenho um liderado em que eu tenho que ficar o tempo todo falando, olha, faça dessa forma, ande dessa maneira, não faça isso? O quanto de orientação para a tarefa, tá? Então, aqui eu tinha o quanto de orientação socioemocional, agora eu tenho o quanto de tarefa e de direção o líder aplica para o liderado. E aí, o que eu busco como estratégia? Estabelecer objetivos, organizar tarefas, fixar prazos, dar orientações específicas e controlar, e com o tipo de controle que eu tenho que fazer para esse liderado. E como terceiro tópico a ser embasado dentro da liderança situacional, a gente tem a maturidade do indivíduo da equipe. Nós vamos trabalhar bastante a maturidade, tá? E a gente vai entender um pouco mais sobre maturidade nos próximos slides. Aqui, eu busco a maturidade como experiência, né, o conhecimento daquele liderado, as necessidades e as insatisfações, né, o clima psicológico, pressões e prazos e controles, tá? Então, para a gente poder novamente fazer aqui um feedback, as dimensões técnicas e psicológicas para que haja a análise, tá? Do líder em cada situação, tá? Em cada situação que ocorre, eu preciso, então, me embasar no quanto que eu sirvo, né? O quanto de apoio socioemocional eu entrego para aquele liderado, o quanto de apoio em tarefa, direção e orientação eu faço para esse liderado e qual é o grau de maturidade que ele tem.
tá? Então, eu tenho que aplicar essas 3 estratégias quando eu falo, então, em buscar a minha dimensão técnica e psicológica para a análise do meu liderado. Ok? Dúvidas, perguntas? Tranquilo o conteúdo? Vou prosseguir, então. Bom, agora eu tenho níveis de maturidade do indivíduo, tá? Níveis de maturidade do liderado. O que nós iremos medir nesse caso, tá? Nós iremos medir a disposição e a capacidade. Isso vai gerar para mim a maturidade, ok? Então, nós temos aqui, lá em capacidade, tá? O quanto que aquele indivíduo é capaz, tecnicamente, para realizar aquele processo, para realizar aquela atividade específica. Então, ele vai de 1, que é pouca, até 4, que é muita, tá? Então, se ele é capaz, ou ele não é capaz, ou ele é pouco capaz, ou muito capaz, para fazer aquela atividade específica, tá? E o quanto ele está disposto para fazer isso? Ele está disposto sempre? O quanto ele está disposto, tá? Então, a disposição é medida também. 1, raramente, até 4, geralmente, tá? E isso tudo, ele vai embasar o meu grau de maturidade. Então, esse é o grau de maturidade que aquele indivíduo teria. Então, no caso, o M1, ele não tem capacidade nenhuma e nem disposição para fazer aquele processo, aquela tarefa, aquele objetivo. O M2, ele não tem capacidade, mas ele tem disposição para fazer, né? Então, será que o que eu posso pensar como estratégia aqui de situação? Eu ensino, já que ele tem capacidade, ou melhor, eu ensino já que ele tem disposição, porque se ele tem disposição, eu posso ensinar e ele pode aprender, né? O M3, ele tem capacidade, bacana, ele já está num grau, um passo a mais, mas ele não tem disposição, porque eu tenho que ficar o tempo todo cobrando. Então, é aquela pessoa que é mega técnico, né? Só que ele não me aplica para aquele objetivo, porque ele não está disposto a fazer aquilo, né? E tem o M4, que é o perfeito, né? Ele tem capacidade e ele tem disposição para poder atuar. Então, ótimo, bacana, é onde a gente precisa chegar para, então, direcionar cada liderado para cada projeto, para cada processo ou cada objetivo específico, ok? Dúvidas? Tudo isso, voltando, eu faço e aplico usando o quê? A experiência, o conhecimento, a maturidade, as necessidades reais daquela situação, tá? O clima psicológico e tudo mais. Ok? E aí, então, eu trago uma curva para a gente poder avaliar, tá? E nessa curva, então, a gente tem aqui essa linha, tá? Que está aqui na nossa vertical. Ela está com o comportamento de relacionamento, que vai de alto a baixo, tá? E ela tem o comportamento de tarefa, que vai de baixo a alto, ok? Então, aqui, o líder, ele vai avaliar a quantidade de orientação, o apoio, como ele se comunica dentro do seu relacionamento. Se aquele liderado aceita feedback ou não, tá? E aqui, na parte de tarefas, ele vai avaliar novamente aquilo que nós já falamos, o grau de orientação, de direção que aquele liderado precisa, tá? Então, isso a gente vai apresentar, então, aplicar em curva, ok? Só para demonstrar isso para vocês. Próximo slide. Agora, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho outro tipo de avaliação. Agora, eu vou avaliar a líder que eu tenho, tá? E ele está delimitado, ele está caracterizado pela E de estilo,
certo? 1, 2, 3 e 4, ó. Então, aqui, se o meu liderado, o meu colaborador estiver nesse quadrante, tá? Que tipo de líder eu tenho que ser? O E1. Se o meu liderado se encontrar nessa região, eu tenho que ser o líder E2. Se o meu liderado estiver com características dessa região, eu tenho que liderar no estilo E3. E nessa, E4. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses estilos, tá? Então, vamos lá. Aqui, antes de falar sobre o estilo, a gente já fala sobre eles, a gente vai complementar um pouco mais. Mas só para a gente delimitar, então, aquilo que eu falei para vocês sobre onde está a maturidade, para onde está o meu estilo, tá? Então, olha, o M1, ele está muito embasado em estar no E1. O M2, ele está embasado em estar no E2, tá vendo a curva? Tá? A maturidade 3 do meu liderado, ele está em eu adquirir, então, o estilo 3. E o M4 de maturidade, para que eu possa, então, elaborar e trabalhar meu estilo 4. Ficou claro? A curva? Todos têm alguma dúvida ou todos compreenderam? Posso prosseguir, então? Vamos lá. Então, aqui eu tenho o E1, que ele é nada... Aqui tem uma letrinha errada, tá? É determinar. Então, aqui, o estilo, né, do líder E1 é aquele determinado, ou melhor, é aquele que determina, que orienta e que direciona, tá? Ele está muito mais a um líder de direção, é aquele líder que precisa pegar na mão, ensinar a fazer, mostrar o caminho do beabá, olha, você faz assim, dessa forma, desse jeito, tá? Então, nesse momento aqui, o que que eu tenho? Eu tenho maturidade 1, utilizando, então, a minha técnica como líder. Olha aqui, eu mudando a minha técnica para cada situação, né? Aqui eu vou ser mais orientador, mostrar a direção, olha, você vai fazer dessa forma. Ou seja, eu preciso de uma alta tarefa, certo? Eu tenho que me exigir muito mais do líder do que do liderado. Então, ele tem baixo relacionamento. Então, nesse caso, olha aqui, ele tem pouquíssima capacidade, basicamente zero, e nenhuma disposição, porque ele está relacionado somente nesse quadrante. Então, ele não tem nenhuma capacidade técnica nesse momento e nenhuma disposição, a disposição dele é baixa, né? Ele é tão baixo para a parte de relacionamento quanto baixo para a parte de tarefas. Então, é um liderado que precisa muito mais da ação do líder do que dele mesmo, tá? E aí, então, a gente encontra o estilo 2, que é o estilo de liderança de orientação, de persuasão, de treinar, de ensinar, né? Então, aqui, esse tipo de líder, ele necessita, né, que o meu liderado esteja, pelo menos, disposto a realizar a ação, né? Porque se ele estiver disposto a realizar a ação, eu consigo ensiná-lo de uma certa forma, ele vai treinar e ele vai sair, então, dessa zona N1, a maturidade dele foi desenvolvida, né? Então, pensem aí, dentro da equipe de vocês, né, se isso cabe, né, para certos e certos liderados. Pensem na ideia de vocês, na equipe de vocês aí, o que é que vocês conseguem adaptar nesse sentido, tá? E aí, então, nós temos um M2, nesse caso, né? Com o E2 sendo trabalhado, ou seja, o estilo de orientação, ensinamento e treinamento do meu líder para essa pessoa, para esse liderado,
que não tem ainda capacidade, mas ele tem disposição, ok? E aí, então, nós entramos na maturidade 3, focando, então, na liderança, no estilo do líder, que é aquele líder que compartilha, aquele líder que apoia, né, que ele está muito presente, a participação dele faz muito grande em relação àquele liderado está passando naquela situação. Aqui ele apoia, ele facilita, ele atinge estágios junto com aquele colaborador que lá na maturidade dele, se a gente pensar na liderança, no liderado, né, ele tem capacidade para fazer, para atuar, mas ele não tem tanta disposição, porque ele está em curva caindo, tá? Então, ele não tem tanta disposição aqui. Ele precisa ser um pouco mais... Sabe quando a gente fala em supervisores? Supervisor de call center, onde o supervisor ou o líder de call center precisa fazer com que aqueles colaboradores batam a meta. Aí ele cria joguinhos, ele cria incentivos. É isso, né? O líder 3 é aquele líder que ele vai incentivar de várias formas, porque aquele colaborador, ele tem capacidade, ele só precisa ser motivado, né? Então, a partir do momento que ele for motivado, ele sai, então, da curva de maturidade 3 e ele já passa para a curva de maturidade 4, tá? Que é onde a gente realmente precisa chegar, que é aqui o líder, ele quase já não tem tanta evidência, porque aquele colaborador, ele sabe fazer, aquele colaborador, ele já tem, então, autonomia para realizar a atividade sozinho, então ele não precisa daquele líder. O líder vai, então, delegar atividades, delegar ações, e aquele colaborador, aquele liderado, ele vai ser, então, ele vai executar sozinho, né? Então, aqui sim, o líder, ele tem baixa ênfase em tarefa, ele não precisa buscar nenhum tipo de ação com aquele liderado, porque aquele liderado já sabe todo o processo. Então, o liderado está em maturidade grau 4, onde ele é capaz e ele está disposto a realizar aquela ação, a realizar aquele trabalho, a obter aquele objetivo de uma forma rápida e concreta, tá? Então, esse tipo de estrutura é o que a gente precisa, então, obter dentro da nossa classificação. Vocês conseguem enxergar isso na equipe de vocês? Sim? Falem comigo. Sim. Tem alguma dúvida em relação a esse tipo de ação? Sim. Pércio, você consegue observar esse tipo de ação? Sim. Se eu passasse para vocês, né, uma atividade para vocês fazerem em casa sobre a análise desses colaboradores, a análise de um liderado, vocês fariam isso para a gente discutir um pouquinho na próxima aula? Sim? Maravilha, perfeito. A Vanessa disse que sim, o William sim. Então, eu vou fazer assim, olha, quem conseguir, eu gostaria que vocês tirassem um print dessa tela, tá? Para que vocês fizessem uma cópia, pode ser num papel, num rascunho, tá? Essa curva que nós conversamos, tá? A curva de relacionamento com a curva do comportamento, e aí os graus de maturidade, tá? E aí, numa folha de papel mesmo, uma folha de rascunho, nada aperfeiçoado, não precisa ter essa curva nem nada, mas façam, então, a análise de um liderado, só para vocês terem já uma expectativa de como que isso pode ocorrer. E quem quiser pode fazer duas curvas, né? Uma que seja um pouco mais de um M1 ou M2, né, em grau de maturidade, e outro colaborador ou outra equipe que seja M3 ou M4, tá? A Vanessa está dizendo que vai fazer de toda a equipe. Show, Vanessa, que bom.
né? Então, aqui na minha cabeça, ela já fez alguns, perfeito, né? Mas faça no papel, Vanessa, porque é interessante para que a gente consiga, né, fazer até mesmo um comparativo e até mesmo buscar o nosso próprio desenvolvimento nos nossos estilos de liderança, buscando, então, a liderança situacional como base de tudo, tá bom? Mas perfeito, maravilha, gostei muito. E agora nós temos, então, aquele quiz top, e eu vou passar para vocês. A Vanessa está comentando que a equipe é bem madura, muito bacana essa estratégia. Valeu. Que bom, Vanessa, que bom que você gostou. Show, show mesmo. Vamos lá, então. Deixa eu só abrir a minha telinha de jogo para vocês. Vocês estão me vendo agora? Opa, ela voltou aqui. Em tela cheia. Tela cheia, né? Como que vocês estão vendo agora? Já estão vendo o game? Não. Não, estão me vendo ainda, né? Ok, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Agora sim. Se eu não compartilhar, como que vai, né? Agora sim. Muito bem. Abrindo para vocês. Hoje, então, a gente está conversando sobre liderança situacional e nós vamos continuar falando sobre esse tema num joguinho bem bacana. Aqui, eu gostaria que todos respondessem, tá? Todos participassem, pode comentar no chat a resposta que vocês acham que é a correta, e a gente não tem muito corrido aqui, tá? Então, a questão 1, ela diz assim: pode-se dizer que a habilidade de motivar e influenciar os sujeitos para que contribuam de melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização denomina-se, vamos ver, denomina-se o quê, né? Liderança, carisma, liberalidade ou empreendedorismo. O que vocês acham? Falem comigo. Eu queria voltar um pouco à pergunta que não deu para ler direito. Ih, meu Deus, eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo voltar a pergunta. Vamos lá, de novo, vou começar de novo. Bem, concentração, hein? Eu vou ler para vocês, mas se concentrem aí. Pode-se dizer que a habilidade de motivar e influenciar os sujeitos para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização denomina-se o quê? Denomina-se como? Liderança. Liderança, carisma, liberalidade ou empreendedorismo? Liderança. Liderança. Vamos perguntar? Correto, muito bem. Podem responder tanto no chat quanto abrir o áudio, quem conseguir, tá bom? Questão 2. Dentre os estilos de liderança descritos, o líder cujas principais características visam a equilibrar pessoas e produção, sem se preocupar em maximizar esses aspectos. Corresponde ao tipo de líder equipe, líder pessoas, líder negligente ou líder meio termo? O que vocês acham? Aquele que corresponde tanto para pessoas quanto para a produção. Eu acho que é líder de pessoas. Líder? Eu acho que é pessoas. Equipe. Equipe. Líder equipe, deixa eu ver o chat aqui. Líder equipe. Líder B. Eu acho que é a B. B, líder B. pessoas. Lembrando Líder que equipe. ele fala em produção e ele fala em pessoas. Meio termo, deve ser? Meio termo? Termo, equipe. Bom, o chat está batendo líder equipe, então eu vou pela maioria, ok? Líder equipe, errado. É o líder meio termo, né? Meio termo. É. Pensa nos dois. Muito bem. A capacidade de entender, liderar e trabalhar com pessoas, compreendendo suas necessidades, interesses e atitudes, é uma habilidade... Vamos ver.
Conflitual, uma habilidade de liderança, de resolução de conflitos ou interpessoal? O que vocês acham? Respondam para mim no chat, quem não consegue falar no áudio. Liderança, de liderança? É uma habilidade de liderança? Todos concordam? Eu acho que é a C. Gestão de conflitos? Letra C. Letra C, resolução de conflitos. Edson, o que você acha, Edson? Eu acho que é Letra C, liderança. menina. Resolução de conflitos. Então vamos lá. Letra C. Eu acho que é liderança. É interpessoal, né, gente? Interpessoal. A gente vai ver isso no final, tá? Olha, agora é uma pegadinha não, é um case, tá? A presidente de uma grande rede de varejo é descrita pelos empregados da empresa como uma heroína, cuja visão única dos negócios e ousadia inspiram todos os sermos como ela. Também se pode observar que os empregados se expressam com o mesmo tipo de linguagem que a presidente, usam o mesmo estilo de roupa e expressam opiniões bastante semelhantes. Segundo aos empregados, essa presidente, ela representa qual tipo de liderança? O que vocês acham? Autocrático, liberal, de tarefa ou democrático? Liberal. Liberal. Todos Eu acho que é concordam? liberal também. A B. A B. Deixa eu ver o chat aqui. Também acham que é liberal. Vamos lá, então. Resposta liberal. Muito bem. Parabéns para vocês. Agora, mais uma. Capacidade de agregar pessoas a se comprometerem com a busca de objetivos comuns, de visão e perspectiva, além de seu contexto próximo e imediato, vamos ver, uma característica de liderança, de visão sistêmica, de estratégia ou de processos decisórios? Estratégia. Estratégia. O que mais? Reinaldo acha que é estratégia. Quem mais? Falem comigo. Gustavo, Elisângela, Carla, Bruna, Agnes. A. Liderança. Liderança. O chat aqui, deixa eu ver. Quem está mandando pelo chat? B, visão. Opa! Visão sistêmica. Eu vou colocar o A, então, que é o que todo mundo está me dizendo aqui. Correto, muito bem. Mais uma. Sob a perspectiva dos estilos de liderança e motivações para o desempenho de funções sociais e profissionais, assinale a opção incorreta. Pensem a incorreta. Vamos ver. A busca da liderança é, inicialmente, uma busca interior para se descobrir quem você é. A motivação, a liderança e a comunicação são aspectos ou temas fundamentais definidores de rumos de uma organização empresarial. C, por meio do autoconhecimento é gerada a desconfiança ou a afirmação necessária para tornar-se líder. Ou D, por meio do autoconhecimento é gerada a desconfiança, a afirmação necessária para se tornar líder. Qual que vocês acham incorreto? Falem comigo. A, B ou D? Eu acho que é a C. C? Então vamos lá, vamos de C. Certo, muito bem. Bom, vamos mais uma. O modelo de liderança situacional, proposto por Eyre e Bachar,
considera não só o estilo do líder, mas inclui o conceito de maturidade do colaborador, que é avaliar em termos de grau do quê que a gente avalia? A gente avalia grau de maturidade emocional e experiência para fazer um bom trabalho, a capacidade e interesse para fazer um bom trabalho, conhecimento e experiência para fazer um bom trabalho, ou desenvolvimento emocional e competências técnicas para fazer um bom trabalho. Qual resposta vocês acham? Eu acho que é a C. C. Conhecimento e Ei, experiência para fazer um bom trabalho? É isso, Edson? Reinaldo? Eu Donizete? acho que é C. Eu acho que é a D. D. D de dado, para fazer um bom trabalho, desenvolvimento emocional, competências técnicas. Deixa eu ver o chat. A, C, D. Ih, tá uma mistura hoje. E aí? Fechar em uma, hein? Vamos ver, quem falou? Bom, me disseram A. Me disseram a D, vai. Ah, o D tá ganhando aqui. Então, eu vou clicar o D errado. Resposta certa é a capacidade e interesse para fazer o trabalho. Resposta B de bola. Muito bem, vamos à próxima. No que se refere à liderança, analise as assertivas. Quê? O que se refere à liderança? Assertivas. Assertivas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos lá. O líder liberal determina as providências e as técnicas para execução das tarefas, cada uma de cada vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. Letra B. O líder democrático não dedica parte do seu tempo à orientação dos integrantes de uma equipe, pede opiniões ou sugestões de decisões. O líder C. Liderança situacional é a capacidade de orientar todos os membros do time a tomarem um caminho assertivo com base em informações relevantes. Ou letra D. O líder autocrático atende às necessidades dos colaboradores antes mesmo de cumprir as metas, preocupa-se mais com as pessoas do que com a produção. É isso? A, B, C ou D? B. B de bola? B de bola. B de bola. Lá no chat, B de bola. Então, É B também. é o líder situacional, é o líder correto. Tá complicado hoje. Tá complicado hoje, hein? Tá ruim. São uma teoria de... Olha só, em relação à teoria de estilos de liderança, é correto afirmar que... Letra A. O líder democrático se preocupa com relacionamentos entre pessoas, fornece em alguma estrutura, compartilha responsabilidades com os seus liderados, envolvendo-os em planejamentos e execução de tarefas. O líder B é o líder autocrático, dá o mínimo de direção e o máximo de liberdade aos liderados. Letra C, a estrutura permissiva do laissez-faire, né, o líder, aqui na verdade liberal, tem como principal preocupação a realização das tarefas e a centralização do poder, ou a liderança carismática se caracteriza pelo reduzido fascínio exercido pelo líder em relação aos seus liderados. A, B, C ou D? Deixa eu ver no chat. Letra C, talvez. Letra C. Letra A. Letra A. E a Graciele falou letra A. O que vocês acham? Segue letra A? Vamos com ela. Certinho. A Graciele sempre acerta, hein? Gostando de ver. Vamos mais uma. No modelo participativo de gestão, as pessoas são responsáveis por seu próprio comportamento e desempenho. Nesse sentido, o estilo de liderança mais integrado
com esse modelo é a... Vamos ver. Autocracia, democracia liberal ou a liderança situacional? Qual que vocês acham? Ih, eu cliquei sem querer. Já foi. Já foi. Era democracia, óbvio. B de brigado. B de brigado, né? Uma das coincidências... Nossa, o que está acontecendo? Espera aí. Acho que o meu mouse está clicado aqui. Deixa eu passar essa daqui para a gente para a próxima. Deixa ele nos ajudar um pouquinho. Meu mouse clicou aqui sem querer. Então, ele tem que ajudar nós um pouquinho. Não, mas aí ele clica em qualquer uma, sai errado. Olha lá. Na teoria do ciclo vital da liderança ou da liderança situacional desenvolvida por 2 outros tipos de pensadores, o bom líder é aquele que consegue exibir o comportamento adequado de acordo com o estado de variação do grupo, humor do grupo, conhecimento do grupo ou maturidade do grupo. Esse é fácil. E aí? É C ou D? Eu vou optar pela C. C, conhecimento do grupo. Aqui no chat está D. A Graciele falou D, o William falou D. Eu vou de D de dado. Maturidade do grupo, né? A gente calcula. Eu falei C ou D, estava na dúvida. A gente falou de palestra toda. Com relação à questão de pessoas, pode-se afirmar como corretas as afirmativas abaixo, exceto, vamos ver, qual que não está correto. Uma das características comuns dos líderes de mudanças é a motivação sobre os outros, não a sua própria motivação. A avaliação do desempenho deve ser um processo dinâmico, bidirecional, integrativo e, sobretudo, criativo. No gerenciamento de pessoas, deve-se estruturar as tarefas e atribuições de cada um dos membros da equipe através do desempenho dos cargos, ou a delegação permite ao líder planejar e estabelecer metas e prazos. Qual que vocês acham que é incorreto? Aqui está dando D de dado. O que vocês acham? A, o William acha que é A, Graciele, Vanessa acham que é D. Eu vou com elas, então, porque tem maioria. Então, D. Errado! É a A! O William estava certo! Parabéns, William! Muito bom! Vamos lá. Só tem mais 2, tá bom? São 15. Um funcionário foi promovido e assumiu a gerência de uma equipe de 8 pessoas. O novo gerente tem um estilo de liderança democrático e tomou a iniciativa de delegar aos membros da equipe a responsabilidade pelo controle dos próprios horários. Vamos lá. Aqui. Dos critérios de avaliação de desempenho de equipe, do grau de maturidade profissional dos membros da equipe, do grau de satisfação com o trabalho por parte dos membros da equipe ou do conhecimento técnico do líder sobre o trabalho em equipe. Letra B. Acho que é a B. B de bola. B de bola. B de bom. Maturidade. Graciele está achando que é D de dado, vocês estão achando B de bola, Agnes, B de bola, então B de bola. Muito bem, Agnes. Gostei de ver, Reinaldo, parabéns. Donizete, parabéns. E por último, os que defendem a tese da liderança situacional advogam que... Vamos lá. Letra A, a liderança é uma habilidade inata que envolve autocontrole e habilidade social diante das situações. B, o ambiente é o que determina o comportamento do líder, que deve ser substituído conforme as situações apresentadas. Letra C, o líder deve agir de acordo com as contingências e situações apresentadas pelo ambiente e pelo grau de maturidade dos liderados, ou letra D, a liderança somente pode ser desenvolvida em um ambiente de completa maturidade da organização. Qual que vocês acham? C de certa.
C de C de certo. certo. E o chat? Agnes, Graciele, William, o que vocês acham? Letra A. O William acha que é a letra A. Reinaldo acha que é a letra C. É isso? Eu acho Sim. que é a também. Donizete acha que é a A também. A Agnes também acha que é a A. Então, o Jefferson acha que é B e a Grace acha que é a C. Vamos de A, que está ganhando A. Errado! Era C! Parabéns! A quem acertou. Muito bem. Agora vai vir uma listinha para a gente aqui do que a gente acertou, né? Vamos lá. Tivemos uma pontuação bacana, vamos exibir as respostas. Então, só para a gente pensar um pouquinho mais, quando a gente fala em processos de liderança, em estilos de liderança, nós erramos essa daqui, que era aquele de meio termo, né? Então, quando a gente fala em pensar em pessoas e pensar em produtos ou em resultados, a gente em meio termo, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Aqui também nós erramos, né? O resultado de conflitos, na verdade, era o interpessoal nessa questão, né? Então, a liderança, ela pensa bastante quando a gente fala em relacionamento entre pessoas, né? Dentro da organização. Aqui nós também erramos quando nós falamos que era o desenvolvimento conceitual e era mais baseado em maturidade, tá? Então, quando a gente fala em liderança situacional, a gente pensa em conceito de maturidade. No que se refere também à análise, a gente também errou nesse conceito. Aqui, a liderança o correto era a liderança situacional, né, e não a liderança democrática. E para o último, no que se refere aqui. Aqui era a liderança democrática, né? Que é quando o gestor ele dá responsabilidades, ele confia, mas ele também está ali presente, está ali próximo. E liderança participativa foi que a gente acabou incluindo, e era a liderança situacional também. E a última, né? Que também era relacionado à maturidade, ao conhecimento e habilidade, a gente colocou também que era em relação aos meios sociais e situacionais, e não era. Então, esse foi o nosso quiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Algumas pessoas saíram da nossa aula, mas hoje nós chegamos a 29 participantes, foi bem bacana, gostei muito. Quero fazer um agradecimento especial a todos vocês por terem participado. Espero, sim, que vocês utilizem esses estilos, tanto para fazer a análise dos seus liderados, quanto a própria análise em estilo de liderança. É importante esse desenvolvimento para cada um de vocês no processo de liderança. Então, eu espero que todos tenham gostado. Vamos tirar aquela fotinho final. Quem puder abrir, então... Sim, a Grace está sem webcam, não tem problema, eu coloco você lá. Mas quem puder abrir a telinha, só para a gente poder fazer um print, e eu coloco depois os outros participantes, eu faço uma colinha embaixo para poder, então, postar. Quem quiser curtir a fotinho de vocês lá no Instagram, eu vou postar também. E é bem bacana nesse projeto, nesse trabalho. Vamos lá, 3, 2, 1, sorriam. Opa. Aê. Ô, Priscila. Oi. Priscila é o Pércio. Oi, Pércio. Eu queria falar uma coisa para você. Aqui na associação, nós estamos com problema de ordem técnica aqui de sinal. Então, eu praticamente não consegui assistir a sua aula, porque cortava toda hora e o seu compartilhamento chegava atrasado sempre para cá. Mas já foi detectado e nós estamos modificando aqui. Eu estou com o responsável pela área, já identificou o problema, então acredito que na próxima aula já vai dar para assistir, mas eu perdi tudo. Não, tem gente aqui que deve estar com algum outro
sistema, algum outro processo que conseguiu assistir bem até o fim, como o Reinaldo, que eu vi, e outras pessoas. Mas o meu, aqui onde eu estava, na minha sala, foi terrível. Eu não conseguia assistir a aula de jeito nenhum, porque toda hora caía, aí voltava, e principalmente que eu via no compartilhamento de tela, você estava falando numa tela que a minha ainda estava atrasada, demorava muito praticamente para chegar. Então, no quiz, então, praticamente não deu para ver nada, mas só estou justificando. Isso aí nós estamos providenciando uma melhoria aqui no sinal da internet para poder todo mundo estar junto aqui, podendo participar, tá bom? Pércio, eu fico à disposição caso precise retomar o conteúdo, não só dessa atividade, mas de outras atividades também que você relatou que houve problema. Eu fico à disposição para poder retomar, tá? Se vocês preferirem, a gente pode fazer mais uma aula sobre esse assunto. Hoje, em específico, falar sobre essa análise eu acho bastante importante, então fico à disposição.